Nos últimos tempos, não faltaram desafios para o Rio Grande. Agora, o desafio é outro: construir o futuro. Um futuro que tem crescimento, mas de forma sustentável, que tem produção e preservação, que tem novas oportunidades para todos. A escolha é nossa. Por isso, a Assembleia Legislativa vai buscar soluções para o desenvolvimento do Estado com o Pacto RS 25, porque o crescimento sustentável é agora. Sejam bem-vindos ao canal 525 TV Minuano. Sejam bem-vindas ao programa Resumindo, que vai analisar assuntos do momento, contando com as participações do comentarista Tito Vieiro e do correspondente no exterior, jornalista Nelson Burt. Como é viver em uma região seca e desértica? Quais são as dificuldades? Quais são as soluções encontradas? Quando surgiu a televisão, previram que o rádio iria desaparecer. Desapareceu? Novo prefeito de Nova York quer baixar preços dos alimentos, abrindo e administrando os supermercados. Vai funcionar? O celular está quase perdendo o sentido. Não é muito difícil constatar o motivo. Cristina Kirchner, ex-presidente da Argentina, enfrenta o que o Ministério Público chama de maior caso de corrupção na história do país. Falta de preparo das prefeituras provocou prejuízo de 732 bilhões de reais. Chega a 40% o desperdício de água tratada no país. Quem paga a conta? Justiça anula multa de 10 bilhões e 300 milhões de reais de réus confessos na Operação Lava Jato. E autoescolas podem ser dispensadas na formação de motoristas? Antes, a opinião do programa. O site do Senado faz um balanço e destaca, abre aspas, a pauta da segurança pública foi um dos destaques da semana e na terça-feira foi instalada a CPI do crime organizado. Ponto, fecha aspas. O Senado é sempre assim, não se antecipa aos fatos, não busca resolver problemas que são visíveis para todos. O Senado só reage depois dos acontecimentos, depois dos fatos ocorridos. O que fizeram os parlamentares durante décadas em que a criminalidade tomou conta dos morros no Rio de Janeiro e em outras regiões do país? Fizeram pouco, quase nada. Rapidez só existe quando estão em jogo interesses pessoais e políticos de suas excelências. Exemplo, abre aspas, e está no site. Nesta semana, 24 das 30 comissões permanentes da Câmara dos Deputados votaram suas emendas ao projeto do orçamento de 2026. O valor total do acréscimo de recursos aprovado até agora é de 85 bilhões de reais. Emendas, ponto, fecha aspas. Os deputados federais continuarão correndo porque o site da Câmara informa. O prazo para a apresentação de emendas parlamentares ao orçamento irá até o dia 13 deste mês. Os parlamentares podem apresentar emendas individuais, de bancadas estaduais, de comissões, emendas e mais emendas para distribuir em seus currais eleitorais dinheiro que pavimenta a conquista de novos mandatos. Para finalizar, juntos, Senado e Câmara dos Deputados custam aos cofres públicos, que nós alimentamos com os impostos, custam 15 bilhões de reais por ano. Pelo que produzem,
Senado e Câmara, o gasto não precisa ser reduzido, muito reduzido? Voltemos no tempo. Voltemos a 7 de novembro de 1825, portanto, há exatos 200 anos. Há 200 anos foi fundado o Diário de Pernambuco, o mais antigo jornal em circulação da América Latina. Na sua primeira página, estamos vendo a imagem da edição comemorativa, diz: um marco para a imprensa, o Diário de Pernambuco chega hoje aos 200 anos. 2 séculos de compromisso com a notícia, com o jornalismo e com a sociedade. O jornal mais antigo em circulação da América Latina e em língua portuguesa, patrimônio material do Brasil, é um instrumento a serviço dos direitos humanos, da justiça e da democracia há 200 anos. Também a 7 de novembro, mas de 1944, Franklin Delano Roosevelt foi eleito para o 4º mandato como presidente dos Estados Unidos, mandatos consecutivos, foi um número recorde. Mais um fato, a 7 de novembro, mas de 1968, foi inaugurada a nova sede do Museu de Arte de São Paulo, na Avenida Paulista. Um cartão postal da capital. E agora vamos ver quem disse isso. A psicanálise, uma das mais fascinantes modalidades do gênero policial, em que o detetive procura desvendar um crime em que o próprio criminoso ignora. Repito, a psicanálise, uma das mais fascinantes modalidades do gênero policial, em que o detetive procura desvendar um crime que o próprio criminoso, entendido criminoso como paciente, ignora. Quem disse isso? O poeta Mário Quintana. Saindo de Porto Alegre, vamos atravessar o Atlântico, chegamos ao Oriente Médio, 11.500 quilômetros de distância, vamos à cidade de Haifa, norte do Estado de Israel, onde está o correspondente da TV Minuano, o jornalista Nelson Burto. Seja bem-vindo, Nelson. E a pergunta que faço nos dias que antecedem a abertura em Belém do Pará da Conferência Mundial sobre Mudanças do Clima, como é viver numa região, como é a característica do Oriente Médio, uma região com pouca chuva, temperaturas muito altas, seca, uma região desértica, como é? Amigos da TV Minuano, em geral, salvo raríssimas exceções, as chuvas em Israel de outubro a abril. Às vezes tem algumas precipitações em maio, raramente em julho, agosto, raramente em setembro, e a grosso modo, a partir de outubro, novembro, poucas precipitações, dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril, o que tem de chuvas para o ano e o que vai trazer de chuvas para o Mar da Galileia, apesar do nome mar, é um lago, que é a principal fonte de água potável do país. Então, nós temos as marcações dentro do Mar da Galileia, dos níveis de água, e a partir daí, uma economia muito grande e um racionamento muito grande. Então, existe inclusive uma propaganda de TV já de muitos anos, institucional, em que se fala, mesmo num dia de chuva, Israel está secando. E quais são as soluções? Uma delas, durante muitos anos, importação de água por canos da Turquia, e a outra solução também, a questão da dessalinização da água. Mas é um processo que demanda a tecnologia que já tem, mas demanda também o custo muito alto. O que acontece também, toda a água que vai pelo ralo, pelo menos 80% dela,
é recauchutada, ou seja, reutilizada, e toda água que é possível se tornar potável se torna potável. A principal fonte de água do país, que é o Mar da Galileia, neste último inverno, que foi até março deste ano, choveu muito pouco em relação aos anos anteriores. Para este ano, para essa temporada, desde dezembro até março, uma previsão maior de chuvas, mas não como houve outrora. Nelson, no site Israel de Fato, do qual você é o editor, há um destaque para a notícia: Israel faz história, água do mar dessalinizada será bombeada para o Kinneret. E aqui está a primeira frase, o primeiro trecho. Pela primeira vez no mundo, a água do mar dessalinizada será direcionada para um lago de água doce, o Kinneret, localizado no norte do Israel. Após anos de secas severas e do risco de o lago atingir níveis críticos, a Autoridade da Água encontrou uma solução inédita: reverter o fluxo do Móvel Nacional de Água e levar água do Mediterrâneo até o Kinneret, que é o Mar da Galileia. Acrescente, essa água vai percorrer quantos quilômetros? Do Mar Mediterrâneo até o Mar da Galileia, a distância não é tão grande, não chega a 100 quilômetros. Não chega a 100 quilômetros, em linha reta não chega a 100 quilômetros. Estamos falando do norte de Israel, estamos falando de uma área em que faz fronteira com a Jordânia e também com a Síria. Tem um pedaço da margem do Mar da Galileia que até 67 tinha um pedaço com margem na Síria. Sim. Na realidade, quando a gente fala nessa tubulação, é um processo químico, é um processo científico, é um processo laboratório que faz com que a água tenha uma evaporação e uma dessalinização para chegar doce até o Mar da Galileia. E a partir daí, ele tem como afluente, por exemplo, o Rio Jordão, e também para alimentar boa parte da população. Mas não apenas a dessalinização direto para o Mar da Galileia, tem a dessalinização do Mediterrâneo direto para estações de água em outras regiões, não direto para a principal fonte de água potável, mas para outras regiões, e a partir daí para o consumidor, do consumidor um processo de reciclagem e um retorno para esse próprio consumidor. Então existem, historicamente em Israel, por exemplo, desde o fim dos anos 40, início dos anos 50, uma proibição que havia, hoje já existe, mas na época havia uma proibição do consumo de arroz. Por quê? Porque o consumo do arroz e a plantação do arroz, a produção de arroz, requer áreas inundadas. E isso era um desperdício de água muito grande. Então, qual foi a decisão que se fez? Qual foi a solução que se tomou? O primeiro-ministro da época, David Ben-Gurion, ele sugeriu a algumas empresas de macarrão que fizessem o arroz feito de macarrão no formato de arroz, porque as pessoas que tinham vindo de outras regiões costume de comer arroz diariamente, o que era praticamente impossível na época. Hoje, com a tecnologia, já se busca, já há mais de 60 anos em Israel, tecnologias que se possam fazer a plantação e o cultivo das mais variadas culturas com o mínimo de água possível. Bom, toda a região do Oriente Médio originalmente era deserto. Aos poucos, com a urbanização, com o desenvolvimento, o Israel tem o deserto do Negev, o Egito tem o deserto do Sinai, a área desértica se estende pela Jordânia, atinge o Líbano em algumas regiões, a Síria, todo o Oriente Médio é uma região desértica. Nesse sentido, foram empenhados esforços nos laboratórios no sentido de desenvolver alternativas. Nos fale sobre uma delas, por exemplo, a irrigação por gotejamento. Nos conte a história resumidamente, a história desta tecnologia que foi desenvolvida a partir de uma colônia
agrícola. Um inventor israelense, no início dos anos 60, criou a patente, patenteou o sistema de irrigação por gotejamento, ou seja, um cano prolongado que ficaria, e fino, que ficaria sobre locais, sobre a terra. Dentro deste cano existem pecinhas de plástico com um caminho específico para que a água percorra e não perca a força. Isso aí era programado inicialmente por torneiras por computador, em que cada planta receberia a quantidade de água necessária para florescer, para ser cultivada. E isso aí foi descoberto através de um vazamento de um cano que estava numa casa, e eles viram que onde havia o vazamento do cano, cresceu uma planta. Então foi a partir daí que um kibbutz, que é uma comunidade coletivista no sul de Israel, no deserto, acabou comprando a ideia, fez uma associação com este inventor, com este cientista, e a partir daí se criou uma fábrica que hoje tem 17 unidades pelo mundo, inclusive no Brasil, e eles exportam essa ideia para o mundo inteiro. Existem hoje também fábricas concorrentes, e essa tecnologia acaba sendo vendida para o mundo inteiro. Aí tem uma foto do kibbutz, que foi o primeiro na região sul do país, ao lado da Beersheba, que é a quarta maior do país, e a partir daí eles conseguiram fazer um cultivo e, como eles falam, pintar o deserto de verde com o mínimo de gasto de água possível, e quanto mais tecnologia, mais barato fica o investimento. E como é o nome do instituto, da fábrica que produz esse equipamento? Hoje existem várias fábricas, várias indústrias no mundo, mas a primeira se chama Netafim. Netafim. Nós temos imagens da área piloto de Netafim. A produção vai nos mostrar agora. Nelson, enquanto isso, eu pergunto... Aí está, a irrigação por gotejamento, que é... Isso. Então, por exemplo, a gente vê esses retângulos com plantações. Entre as plantas vão os canos, e isso é programado por computador. Quando a água vai e o quanto de água vai. Então, se faz primeiro, antes da instalação dos canos, um estudo do solo. Aí tem um exemplo da água descendo. Se faz um estudo do solo e um estudo da planta para ver qual é a quantidade de água e quanto tempo precisa mandar essa água, e isso é feito através de técnicos, de engenheiros, também através de programas de computador. Muito bom. Uma bela contribuição. Aqui, agrônomos se refere muitos agrônomos já viajaram para a região para tomar conhecimento dessa tecnologia. O noticiário já se refere à COP30 de Belém do Pará, na região, nos jornais da região? Em Israel, sim, até porque em anos anteriores nós tivemos aqui no Egito, no deserto do Sinai, na praia de Sharm el-Sheikh, tivemos também em Dubai. Então, como a região do Oriente Médio sediou edições anteriores, a edição deste ano no Brasil já está há um bom tempo no noticiário. Ok. Nelson, muito obrigado por mais um boletim informativo sobre o que acontece no Oriente Médio e a demonstração de como é possível superar obstáculos e dificuldades. Um grande abraço e obrigado. Eu que agradeço, um abraço e até a próxima. Até a próxima. E agora vamos conversar com o advogado, contador e economista Tito Viero, comentarista permanente do programa Resumindo. Seja muito bem-vindo, Tito. Muito obrigado, Armando Bordi. Uma alegria poder novamente estar junto ao teu programa e a minha saudação a todos que nos acompanham. Tito, hoje é o dia do radialista e a data é comemorada em homenagem ao nascimento
do radialista e músico Ari Barroso. Ele nasceu no dia 7 de novembro de 1903. O Brasil tem mais de 10 mil emissoras de rádio em operação, incluindo FMs, AMs e emissoras comunitárias. E não há um levantamento preciso sobre o número de profissionais, o número de radialistas, mas dá para imaginar que não são menos do que 90, 100 mil, talvez superando esse número. Profissionais que se dedicam à comunicação em todas as áreas, junto aos microfones, na área técnica, esse universo imenso, que diziam, quando surgiu a televisão, surgiu a televisão, o rádio vai desaparecer. E não desapareceu. Mesmo tendo perdido muitos de seus profissionais, que foram requisitados para trabalharem nas emissoras de televisão, o rádio continuou firme e coincidiu com o surgimento do transistor, que tornou o rádio independente de uma tomada elétrica e pode ser levado para qualquer lugar. E hoje está assim como a televisão, está no celular. Então, aqui a nossa homenagem aos radialistas, Tito. E lembranças boas do rádio? Sim, Tito. Pois, não tem como, duas coisas não tem como não acontecer. Não tem como não se filiar a essa homenagem aos radialistas e homenagear a grande invenção que foi o rádio, e também não tem como não revisitar a nossa história pessoal, onde nós crescemos. Certamente aqueles que nos acompanham também lembram dos seus primeiros anos de vida, onde o que se tinha, pelo menos aqueles que são jovens há mais tempo, o que se tinha de notícias era através do rádio ou do jornal, mas o rádio, com a sua imediaticidade, era a notícia em qualquer lugar, depois do transistor, e é uma verdadeira joia. Eu fico pensando que, assim como tu citaste, quando surgiu a televisão, depois surgiu, sempre houve uma onda contra o rádio, mas as ondas do rádio prevaleceram, as ondas médias, as ondas curtas e a frequência modulada. Essas aí serão eternas, porque não adianta, o rádio ele é insubstituível, a televisão é uma maravilha. Nós estamos agora nesse momento com som e imagem, nos comunicando com várias pessoas de Porto Alegre, do estado, do Brasil e até do exterior. Isso é uma maravilha, mas o rádio já faz isso há muito mais tempo. E ele vai continuar fazendo, cada vez mais, pela tecnologia que oportuniza termos o rádio no nosso celular. Uhum. E eu tive o privilégio de conviver com profissionais, eu não vou citar um nome, eu vou ter que citar 60, 70, 80 profissionais dos quais eu era um grande admirador, e depois passei a conviver com eles. Isso foi um privilégio e extraordinário, e uma oportunidade única de aquisição de conhecimentos, porque convivia e fui aprendendo nas emissoras em que eu tive a satisfação de trabalhar. A dedicação, o rádio não para nunca, né? Assim como algumas outras atividades, 24 horas por dia, não tem sábado, não tem feriado, não tem domingo. Então, é uma dedicação, uma paixão. Olha, não conheço radialista que não seja apaixonado pelo exercício da profissão. Então, um abraço e reconhecimento a todos os radialistas. Do Brasil, vamos ao exterior. O prefeito eleito de Nova York não surpreende pelo que a gente já tinha ouvido falar, do que a gente tinha lido, suas declarações. Ele quer, uma das bandeiras da sua campanha, candidato democrata, que venceu o independente e o republicano, foi baixar o preço dos alimentos. Como? Fazendo a prefeitura abrir supermercados. Eu quero a opinião do economista Tito Vieira a propósito desta iniciativa que, por enquanto, é uma ideia, né? Não sabe como vai executar. Nós temos outros exemplos, mas a sua avaliação
sobre a proposta do prefeito eleito de Nova York, Tito? Olha, é uma ideia boa e foi uma ideia que foi aceita, tanto é que ele foi eleito. Agora, quanto à questão da operacionalidade disso, se vai funcionar, quero criticar a priori. É lógico que muitas circunstâncias dependem. Agora, existe uma coisa que se impõe em todas as negociações, que é o mercado. Os Estados Unidos é um país, e estamos falando de Nova York, claro, que é desenvolvido em termos comerciais. Será que a ideia que eu estive lendo que o prefeito eleito tem é de ocupar alguns terrenos da prefeitura para comprar alimentos a preço de atacado e não tendo as despesas que as grandes lojas teriam, poderiam vender por menos? Eu não sei, eu acredito que isso aí tem que combinar com o consumidor, porque os volumes que os grandes supermercados operam, eles conseguem preços muito bons para poder baixar preço quando querem. Então, tomara que essa ideia, que, te confesso, não cabe muito bem dentro dos princípios da economia, possa dar certo para o bem da população de Nova York e quem sabe, mas eu não acredito. Infelizmente, não. Eu acredito que ele vai começar a fazer da execução a essa ideia, que o ajudou a se eleger, mas ele vai encontrar algumas barreiras, não de bloqueio, mas o próprio mercado não vai responder, porque ele não vai conseguir ter dessas lojas a qualidade que o cliente quer. Nós temos aqui em Porto Alegre alguns exemplos, alguns lugares que vendem alguns alimentos por preço um pouco menor. Vê se o supermercado que controla a qualidade, a quantidade e o preço estão vazios. Em absoluto. O cidadão, a cidadã quer pagar pouco, mas também quer qualidade. Em meados da década de 50, com o surgimento da Campal, que está registrado nos jornais de li, ficava na esquina da Protásio Alves com a Ramiro Barcelos. Eram pavilhões e a Secretaria Estadual da Agricultura promovia, com auxílio do governo federal, naquela época, aliás, foi o primeiro supermercado, não havia supermercado de iniciativa privada, né? Mas não havia profissionais, conhecedores da administração de um supermercado, não havia controle, as prateleiras foram se esvaziando, não porque vendiam os produtos, porque, infelizmente, foram tomando, é do governo, né? Tomavam e ninguém controlava, e nisso aí, isso está registrado na história. O orçamento de alguns anos, 3 ou 4 anos da existência da Campal, sofreu sulavancos porque foi o dinheiro posto fora, infelizmente. Por falar em posto fora, alguns não querem mais pôr o seu tempo fora, jogar fora. E por isso o celular está perdendo sentido. Porque há pessoas, o celular é um avanço extraordinário na comunicação, em todos os sentidos, mas empresas de telemarketing não têm limite. Então, muitos já não estão atendendo, muitos estão atendendo ligações apenas quando conseguem registrar no seu celular, bom, esse número é de fulano, esse é de ciclano. Senão, não atendem mais, o que leva à inutilidade, porque muitas vezes são telefonemas de urgência, dado por pessoas até da família que perderam o celular, então várias circunstâncias, mas as consequências ocorrem porque os serviços de telemarketing, operados agora por robôs, não adianta falar, são completamente inadequados, inoportunos. O Correio do Povo publicou ontem uma notícia procedente de Brasília dizendo que ligações de telemarketing deverão ser identificadas. Consumidores terão na tela do celular informações como origem e motivo da chamada. As operadoras de telefonia terão que identificar para os clientes quando uma ligação foi feita por uma das entidades que realizam mais de
500 mil chamadas por mês a partir de 15 de novembro. Acho que é muito mais, estão aqui reduzindo. Uma decisão da Anatel, um pouco tanto confusa, até porque já houve a iniciativa de identificar as empresas de telemarketing pelo 0303, mas a notícia foi o que o jornal colheu de agências, mas ainda não está muito claro como é que isso vai se proceder. Agora, que incomoda, hein, Tito? Incomoda a ti, não? Incomoda muito, só que a gente tem que começar a adotar as medidas, ainda que seja assim como uma irrigação através de gotejamento. Nós temos que ter paciência e ir bloqueando cada vez que um número desses entra, porque eu falo para o senhor e para a senhora que nos acompanham, se não souber fazer esse processo de bloqueio dos números, peça para alguém, um familiar, um filho, um sobrinho, alguém que saiba, e faça isso, porque é a única coisa que por enquanto nós podemos fazer, porque é desagradável. A tecnologia paga o seu preço. É tão bom ter um celular. Não há coisa melhor do que nós podemos nos comunicarmos com qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo. Mas tem esse preço. O telemarketing passou do limite, virou o fio, como se diz. E agora é um incômodo permanente. Isso pode trazer verdadeiros atrapalhos na vida, porque nós podemos deixar de atender alguém que verdadeiramente precisa se comunicar conosco. Então vamos torcer para que as autoridades que têm a competência, vista como medida de poder, claro, para resolver esse assunto, faça e adote algumas medidas que facilitem a nossa vida de pobres consumidores. Tito, as autoridades sabem, conhecem quais são os números que têm acesso, os números que molestam as pessoas, que incomodam, que ligam insistentemente, várias vezes ao dia. Os casos são divulgados às centenas, aos milhares por dia, pelos veículos de comunicação de norte a sul do país. Sabem as autoridades, a Anatel, o Ministério das Comunicações, sabem quem são os autores desta incomodação. E é muito simples. Retira o número, bloqueia na origem. E para isso parece que não há coragem, Tito. Que coisa curiosa, né? O que tem aí no meio, hein? Essa tecnologia agora me fez lembrar algo que não está nessa pergunta que tu fizeste, mas o horror que vai ser a campanha eleitoral do ano que vem. Porque antigamente a gente dizia, eu só acredito vendo. Agora não dá para acreditar nem vendo por causa da inteligência artificial. Nós vamos ter pessoas com sua imagem falando coisas que não é a pessoa e não é o que ela quer dizer, mas vai chegar ao conhecimento dos eleitores e muitos votos vão ser decididos em cima de mentiras. E esse é um cuidado que todos nós temos que ter. E a Associação Rio Grandense de Imprensa vai remontar, vai reprisar uma campanha que desenvolveu na última eleição, na eleição municipal, com o slogan... Ideia do doutor Armando Burdi, por sinal, né? Obrigado pela referência, mas o importante é que foi, participando de uma reunião, eu sugeri e a ideia foi adiante. E o mote, o slogan de uma campanha intensa que teve o auxílio, a veiculação gratuita de jornais, rádio, televisão, outdoors, era e vai se repetir. Exerça o direito e o dever de duvidar. Você recebeu uma informação pelo celular, pelo tablet, por qualquer instrumento, duvide do que... Consulte, verifique quem está emitindo a notícia. Tem pessoa jurídica registrada no cartório, tem diretor responsável, tem endereço. Caso contrário, tens toda a razão em dizer que nós poderemos agora, com a inteligência artificial, acrescentando-se ao sistema de fraudes, podemos transformar o país num caos da desinformação. Então, a ARI, Associação Rio Grandense de Imprensa, da qual tenho o prazer e a honra de integrar como membro do Conselho Deliberativo, do Conselho de Ética, vai reprisar esta campanha a partir do começo
do próximo ano, que é um ano eleitoral. Vamos novamente ao exterior, Tito. Cristina Kirchner enfrenta novo julgamento por corrupção em meio à crise do peronismo na Argentina. Perderam feio a última eleição, na semana passada, para o presidente Javier Milei. A ex-presidente é acusada de liderar uma associação criminosa no que o Ministério Público chamou de maior caso de corrupção na história do país. Cristina está em prisão domiciliar desde junho, quando foi condenada em outro caso. E, aliás, recebeu a visita de solidariedade do presidente Lula. Leia o primeiro trecho da notícia. A ex-presidente argentina Cristina Kirchner enfrenta desde quinta-feira um mega julgamento por suposta corrupção na adjudicação de obras públicas em um caso conhecido como escândalo dos cadernos. Cristina está em prisão domiciliar desde junho, quando foi condenada em outro caso de corrupção, e está no olho do furacão da crise do peronismo na Argentina. Segundo o Ministério Público argentino, trata-se do maior caso de corrupção da história. Kirchner, que entre 2003 e 2015 dominou a política argentina como primeira-dama e depois como presidente, é acusada de liderar uma associação criminosa que nesse período arrecadou dinheiro de empresários que teriam se beneficiado com a adjudicação de contratos de empresas estatais. Que horror, que vergonha, né? E que desplante, e pisoteando a população pobre. Quem vai a Buenos Aires vê aquele entorno, o trecho entre o aeroporto de Ezeiza e o centro da cidade, passando por vilas, casebres, pobreza absoluta que não existiam algumas décadas atrás, mas o roubo foi tanto que a população empobreceu, Tito. Ao visitarmos a história entre Brasil e Argentina, nós vemos que muitas coisas que acontecem lá repetem-se aqui e outras que acontecem aqui acabam acontecendo repetidamente também lá. Então, se eu pudesse dar um conselho àqueles que estão defendendo o interesse público, os interesses do Estado nesse combate à corrupção, verifiquem bem certinho o CEP, de onde vai haver o julgamento. Porque, de repente, a gente acha que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Ele pode não cair no mesmo lugar, mas, de repente, ele cai em Brasília e depois em Buenos Aires. Tito, voltamos ao Brasil. Estudo inédito da Confederação Nacional de Municípios traz um preocupante diagnóstico da estrutura da Defesa Civil Municipal em todo o país. Perdas econômicas de 732 bilhões de reais, inacreditáveis. Os números, 732 bilhões de perdas em 95% das cidades brasileiras entre 2013 e 2024. O levantamento foi divulgado nesta quinta-feira, mostra que foram registradas mais de 70 mil decretações municipais de situação de emergência ou estado de calamidade pública, sendo que mais de 6 milhões de pessoas precisaram deixar as suas casas em função de enchentes, em função da seca, da falta d'água. Isso, no fundo, traz uma radiografia da precariedade das prefeituras municipais, o despreparo. Pessoas que são eleitas, que têm a melhor boa vontade, são pessoas sérias, honestas, mas não têm preparo e competência para a gestão pública. E você conhece isso profundamente. E que tristeza, e que valor, olha, 732 bilhões. Claro que as catástrofes, os fatos ocorrem, a força da natureza, mas isso aqui está se referindo a perdas em relação a medidas que poderiam ter sido evitadas com a precaução, com o preparo. Então nós temos esse número que, felizmente, a Confederação Nacional dos Municípios se deu ao trabalho de fazer. Então, fazendo essa divulgação para cobrar
do governo federal, que abocanha quase 70% dos tributos de todo o país e fica entesourando lá em Brasília e soltando em conta-gotas. Tito. Nós quando olhamos as administrações municipais, principalmente, através dos anos, todo aquele que era eleito prefeito, quase todo ele, dava preferência às obras visíveis. As obras de infraestrutura, como esgoto, essas eram adiadas o máximo possível, porque era dinheiro enterrado, como se diz, e não dava voto. Isso é uma questão de gestão. Atualmente, a gestão de um município, e eu falo município porque é o que está diretamente ligado aos problemas do dia a dia do cidadão, mudou o perfil de gestão necessário. A questão climática, ela é um fato. Portanto, não é questão de enterrar dinheiro, é questão de aplicar recursos que vão prevenir despesas muito maiores. Nós tivemos agora o exemplo, Porto Alegre, se tivesse em dia com as suas obras de infraestrutura, os danos da enchente seriam bem menores. A questão do dique do Sarandi, a questão das bombas, a questão do esvaziamento, bombeamento da água para o Guaíba. Enfim, nós vivemos isso. E os municípios todos, com orçamentos precários, têm que, em primeiro lugar, capacitar pessoas que estejam aptas para tratar desse assunto, que é um assunto relativamente novo que nos assola. E depois a questão da prioridade dos investimentos. Esse relatório ele é muito importante e tomara que ele suscite um amplo debate. Um outro fato ligado também a perdas, quase 40% da água que é coletada em mananciais e tratada não chega às torneiras dos lares para consumo dos gaúchos. O volume de água desperdiçado por dia no Rio Grande do Sul equivale a 512 piscinas olímpicas. Somente em Porto Alegre, o desperdício diário é de 38 piscinas olímpicas. Eu gostei porque essa comparação facilita o entendimento. Hoje, agora tratando do país, hoje 40% da água tratada do país não chega às torneiras, desperdiçada por vazamentos, ligações clandestinas ou falhas operacionais. Isso representa 7 bilhões de metros cúbicos perdidos por ano. Então, é uma questão muito grave que as autoridades precisam conferir e resolver. Senão, Tito, essa conta, quem é que paga essa conta? Essa é a primeira pergunta. O DEMAI tem uma operação, tem um custo. Se há essa perda que eu referi, 40% não chega às torneiras, bom, mas essa água custou para o DEMAI, não chegou, por vários motivos. A ligação, os famosos gatos, furou o cano, mas nós, os consumidores é que pagam. Isso é uma injustiça para os consumidores e é uma injustiça para aqueles que não recebem a água tratada, Tito. Quando é que será que as autoridades... É verdade, por favor. Mas nós temos que fazer um meia-culpa parcial aí, porque é verdade que muito do desperdício da água tratada, ela é até por falta de conservação ou acidentes acontecem, o que não dá, mas às vezes a falta de manutenção dos canos e tal oportuniza essas fugas. Agora, nós estamos nos aproximando do verão e nós provavelmente, vou falar aqui de Porto Alegre, nós vamos andando pela cidade, ver várias pessoas com uma mangueira, com água tratada, varrendo, vamos chamar assim, ao invés de pegar uma vassoura e varrer as suas folhas e juntar... Não, a água é mais fácil. Aquilo ali é um desperdício. E aquilo ali o governo não é culpado. O culpado é aquele que está cortando a mangueira. Dando um mau exemplo, desperdiçando água e não ensinando o seu filho que isso não se faz. Então eu acredito que nós temos verdadeiramente levantar essa questão, chamar a atenção das autoridades públicas, que elas cumpram o seu dever de manutenção, mas também uma campanha educacional para que o cidadão colabore, porque a água tratada, a água é um bem natural finito. Não, um dia vai acabar.
Se tem hoje para mim e para ti, vamos pensar no futuro e vamos ser conservadores. Vamos acrescentar o que está dizendo a notícia publicada hoje pelo site G1. O Brasil pode viver uma nova era de racionamentos de água até 2050. Um pouco de futurologia, mas não está longe da realidade. Em média, o país enfrentaria 12 dias de interrupção no abastecimento por ano, mas em regiões mais secas, como o Nordeste e Centro-Oeste, o número pode ultrapassar 30 dias. A estimativa está no estudo Demanda Futura por Água em 2050. Desafios da eficiência e das mudanças climáticas, divulgado esta semana pelo Instituto Trata Brasil, em parceria com uma consultoria denominada Ex Ante. Um outro assunto, Tito, que diz respeito à impunidade no país. O jornal O Estado de São Paulo publicou nesta sexta-feira um editorial com o título Novo Impulso à Impunidade. Vou ler um trecho inicial. O processo de desmonte da responsabilização por corrupção no Brasil ganhou novo impulso. No dia 1º de novembro, juiz da 10ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal acolheu uma ação revisional movida pela JIF contra o Ministério Público Federal e anulou a multa de 10 bilhões e 300 milhões de reais fixada como contrapartida no acordo de leniência firmado pela holding dos irmãos Joesley e Wesley Batista em 2017. A decisão contraria os fatos, afronta a inteligência alheia e insulta o bom senso ao admitir que os donos de um dos maiores conglomerados empresariais do mundo teriam assinado sob coação um acordo que eles próprios buscaram para escapar de punições mais severas para os crimes que confessaram terem cometido. E o editorial segue referindo-se ao fato de que eles estavam assessorados pelos melhores e mais caros advogados do país, Tito. Isso aqui parece sessão de piadas, hein, Tito? Me chama a atenção a frase pronunciada por ti aí, lendo a notícia, de que afronta a inteligência. Realmente, com todo respeito, eu não conheço o processo, eu não sei os documentos que instruíram a decisão do meritíssimo juiz, mas declarar que assinaram sob coação, quando eles procuraram fazer isso para diminuir a sua pena, é um deboche. Isso aí faz parte desse circo que nós estamos vivendo já há algum tempo. O dono do dinheiro, ele viu que ia ser preso no tempo da Lava Jato, queria fazer delação, queria fazer tudo para reduzir a pena. Pois, quando o cenário político e jurídico mudou no Brasil, ele virou vítima. Então, ele está recebendo de volta o dinheiro roubado. E esse é o Brasil, né? É aquilo que nós sempre dizemos, é uma pena, mas o nosso futuro está no ano que vem, na ponta do nosso dedo. E, Tito, eu costumo dizer, o andar de baixo olha para o andar de cima, para os trilionários donos dos maiores frigoríficos da América Latina, os maiores do mundo, quando veem que roubar como roubaram, serem multados, pagarem a multa de mais de 10 bilhões, e a justiça, não, devolve, coitados, os caras perderam dinheiro. Né? Que injustiça, perderam dinheiro, coitadinho. Como é que o andar de baixo vai acreditar na lei? Como é que essas pessoas... Claro que eu estou me referindo a uma minoria, que já é o suficiente para perturbar o sossego de todos. Mas que exemplo que o andar de cima dá? Não é possível que isso ocorra num país que se diga sério. Uma pena. Eles são proprietários dos frigoríficos, mas quem entrou em fria foi o povo que paga esse dinheiro todo. Tito, vamos a uma questão mais doméstica. As autoescolas pedem ajuda de Lira contra o fim de aulas obrigatórias para tirar a Carteira Nacional de Habilitação. Representantes de autoescolas se reuniram essa semana com o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e pediram ajuda para barrar o projeto do governo de acabar com a obrigação de frequentar aulas de direção para tirar a Carteira Nacional de Habilitação.
Lira é o principal adversário político em Alagoas do ministro dos Transportes, Renan Filho, filho do Renan Calheiros, do MDB, autor da ideia. Como mostrou o painel do jornal Folha de São Paulo, que veicula a notícia, a medida será anunciada por Lula oficialmente após a COP30 com o nome de CNH do Brasil. Mas o Lira disse que ficou 1h15 conversando, então, mas não se comprometeu com nada. Será que o nosso trânsito cria... Nós temos tantos problemas de pessoas que, mesmo fazendo escola, provocam acidentes. Claro, não é só por inabilidade, tem os loucos que dirigem em alta velocidade, que não respeitam as leis, mas será que essas pessoas certamente vão pedir para o primo, irmão, vizinho, me ensina a dirigir. E talvez no exame o teste seja feito por um examinador camarada e tal. Não, eu vou te dar a carteira, afinal de contas, você ganhou um carro, né, deseja tanto dirigir. Será que nós estamos encaminhando para isso, Tito? Olha, nós temos uma realidade. O melhor argumento, quando há um debate de ideias, é a verdade, a notícia, aquilo que está acontecendo. Se nós olharmos o noticiário, diariamente nós encontramos pessoas que morrem, que ficam paralíticas, fruto de acidentes causados por pessoas que não estão habilitadas, não no sentido da habilitação formal, mas pessoas que não sabem dirigir, sem contar com os irresponsáveis, que abusam da velocidade e dirigem alcoolizados. Isso é outra coisa. Mas quem anda no trânsito, nós percebemos quando tem na nossa frente alguém dirigindo, atrapalhando o trânsito, porque ela não tem condições de dirigir, já perdeu essa condição ou nunca teve. Agora, isso com a exigência de autoescola, que pode não ser a melhor maravilha do mundo, mas sempre exige algo que a pessoa é obrigada a mostrar alguma competência, alguma habilidade. Como é que vai funcionar sem a escola? E eu não consigo entender o argumento para não ter escola. É para diminuir a despesa do povo? Quando eu estou num iate pagando uma diária... Bom, nem vamos tocar nesse assunto. Mas a verdade é que o povo não é bobo. Isso também afronta a inteligência do cidadão e da cidadã. O senhor e a senhora que nos acompanham nesse momento sabem do que nós estamos falando. A pessoa, às vezes, perde a condição de dirigir, para de dirigir. Esse é o responsável. Mas tem aquele que já não tem aquela condição ou nunca teve e insiste em ter carteira, em comprar carro e colocar em risco a sua vida e a vida dos outros. E olha, eu acompanho diariamente os sites da Câmara, do Senado, Câmara e Senado, que custam 15 bilhões por ano, como referi no comentário inicial. Eu não vi manifestações, debates sobre esse assunto. É caro e tal, então negocie. O governo tem poder de negociar, de apelar, de subsidiar. Agora, simplesmente eliminar a necessidade de ter uma instrução adequada, com profissionais habilitados para isso, eu acho que é um risco muito grande, que todos passam a correr. Tito, Armando Burdi, tomara que nós não estejamos diante de mais um criar dificuldades para vender facilidades. Tomara que não seja. Isso também pode acontecer. Tito, estamos chegando ao final do programa. Agradeço muito por sua participação, com opiniões sempre muito lúcidas, muito objetivas, muito claras sobre assuntos polêmicos do momento. Assim como agradeço a participação do correspondente da TV Minuano no exterior, o jornalista Nelson Burto. E no encerramento eu... Muito obrigado, eu que agradeço e mais uma vez parabéns por esse programa. Ok. E no final eu ressalto que hoje é o dia do radialista, um abraço a todos os radialistas, e hoje é um dia de comemoração na imprensa brasileira, porque o Diário de Pernambuco atinge 200 anos. Muito obrigado mais uma vez pela companhia, um grande abraço e até a próxima.
Nos últimos tempos, não faltaram desafios para o Rio Grande. Agora, o desafio é outro: construir o futuro. Um futuro que tem crescimento, mas de forma sustentável, que tem produção e preservação, que tem novas oportunidades para todos. A escolha é nossa. Por isso, a Assembleia Legislativa vai buscar soluções para o desenvolvimento do Estado com o Pacto RS 25, porque o crescimento sustentável é agora.